Livro de Apocalipse, capítulo 1, a partir do verso de número 9. Último livro da Bíblia, capítulo 1, verso 9. Os irmãos encontraram? Digam amém. Diz a palavra de Deus assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, estas coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Quantos podem dizer amém? Que o Senhor, pois, queira aplicar essa palavra bendita e preciosa aos nossos corações. Antes de mais nada, irmãos, o contexto é de extrema importância para nós compreendermos o texto que acabou de ser lido. O texto que acabou de ser lido não é um texto unicamente para a época de João. É bem verdade que estavam acontecendo coisas que iriam se cumprir já na sua época. Se levantaram pessoas que perseguiram a igreja do Senhor. Aliás, desde que ela existe, ela é perseguida, mas ao mesmo tempo que é perseguida, temos a confiança de que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, porque é promessa do Senhor Jesus. Então o contexto ali é um contexto extremamente difícil. Diz a Bíblia que a igreja estava sendo acuada, perseguida, os cristãos estavam sendo jogados na arena, aos leões. Muitos cristãos sofreram martírio, sofreram a morte. Muitos cristãos perderam as suas vidas por causa do testemunho da palavra de Deus. E João também sofreu por causa deste testemunho que ele tanto pregava, que você prega, que nós pregamos dia a dia, e de alguma forma às vezes somos mal compreendidos por causa desse testemunho. Eles não eram só mal compreendidos, eles eram perseguidos mesmo, com a perseguição até a morte por vezes. João foi um dos quais Deus preservou a sua vida, porque é interessante, irmão, do texto que nós lemos aqui, que ele diz: eu tenho a chave está em suas mãos, né? A chave da morte e do inferno está sobre as mãos do Senhor, de tal maneira que até a vida ao ser preservada, o Senhor tinha condições de fazer isso, e aprove a Deus fazer isso na vida do seu servo João. E diz a Bíblia que João agora, por causa do testemunho de Jesus, por pregar a palavra, por pregar a Jesus, por fazer a obra de Deus, aquele homem foi preso e levado a uma ilha chamada Pátimos. Os historiadores contam que antes de prenderem João, tentaram matar ele também, mas havia uma palavra da parte de Deus que foi dada
certamente para que João não morresse, né? E a Bíblia diz que, e os historiadores dizem que lançaram aquele Senhor, já com cerca de 90 anos de idade, lançaram em um caldeirão fervente de óleo e nada lhe aconteceu. E talvez alguém até se admire e diga assim: irmão Marcos, mas isso não está na Bíblia. Mas é comum, irmãos, porque a Bíblia tem tantos milagres que Deus operou. Por exemplo, quem não lembra aqui da fornalha de fogo ardente, quando aqueles homens disseram ao rei: olha, não te importa dizer nada a esse respeito, se Deus quiser nos livrar, Ele irá nos livrar, mas se também Ele não nos quiser livrar, Ele não nos livrará. Mas fica sabendo de uma coisa: nós não serviremos aos teus deuses. E diz a Bíblia que aqueles homens foram lançados na fornalha de fogo ardente, mas nenhum mal lhe aconteceu. Os historiadores também contam que João foi lançado em um caldeirão fervente de óleo e nada lhe aconteceu. Queriam matar João, queriam fazer com que João não fosse capaz mais de testemunhar a respeito de Jesus, que ele acabasse de uma vez por todas com essa história de Senhor, de Salvador, de Rei dos reis, de Senhor dos senhores. Mas não conseguiram matar fisicamente, mas resolveram matar de uma maneira intelectual. Resolveram matar João intelectualmente. Lança ele em uma prisão distante, em uma ilha. Lá ele não terá para quem falar, não terá o que fazer. Lá ele acaba com essa história de pastor, de abrir igreja, de pastorear a igreja. E lançaram João numa ilha chamada Patmos. Aquele homem com mais de 90 anos de idade, sinais da velhice estava sobre a vida dele. Irmãos, eu não sei exatamente quanto tempo João ficou naquela ilha, mas eu não tenho dúvida alguma que, como ser humano, quantas vezes o mesmo se perguntou, se questionou qual era o motivo dele estar vivo. Porque João ainda estava vivo, porque ainda estava respirando. Ora, os outros apóstolos haviam morrido, ora, o próprio Jesus havia morrido, ressuscitado, e já era assunto aos céus. Todos os apóstolos morreram, os discípulos estavam morrendo, muitos cristãos estavam morrendo, mas João estava vivo e aparentemente sem nenhum motivo para isso, porque ele ainda estava sem poder se comunicar com os seus irmãos, sem poder estar no culto, sem poder fazer nada, totalmente isolado, afastado da comunidade do Senhor, da igreja do Senhor. E é tão interessante o texto, irmãos, que o texto começa fazendo menção do agir de Deus a partir do dia do Senhor. É no dia do Senhor, é no dia de domingo, quem sabe neste horário, ou quem sabe pela manhã, não sei, mas é justamente no dia ao qual a igreja costumava se reunir. Agora não mais no sábado, como no tempo da lei, mas agora por causa da ressurreição, o dia do Senhor, como sendo o dia de domingo, e a igreja se reunia o domingo, e é nesse dia que Deus resolve operar alguma coisa na vida daquele que não tinha mais qualquer perspectiva de nada. Ou você acredita que alguém com 90 anos de idade em uma ilha deserta tivesse alguma perspectiva a mais na sua caminhada, na sua jornada? Era uma morte intelectual mesmo, irmãos. Era colocar alguém isolado, sem condições alguma de fazer mais nada pelo reino de Deus. E quando João pensava que era o fim, que não tinha jeito, 90 anos, mais de 90 anos de idade, nós por vezes olhamos para alguém, quem sabe um pouco com uma idade mais avançada, e nós até por vezes julgamos e pensamos: mas o que é que dá para fazer? Mas Deus não olha como eu e você olha, de tal maneira que até na velhice ainda dá fruto, e muitos frutos. E quando João, olhando quem sabe para a sua incapacidade até de se locomover, quem sabe já não se locomovia mais muito bem, não andava mais rápido, não tinha mais o mesmo reflexo de quando jovem, quem sabe a idade lhe pesava, e quem sabe a situação lhe pesava mais ainda, e aquele homem, só Deus sabe as perspectivas que ele tinha e que ele não tinha. Mas o contexto da igreja era um contexto de sofrimento. É verdade que Jesus pregou a palavra, é verdade que os apóstolos lançaram um fundamento que é Cristo Jesus, é verdade que o evangelho se espalhou por todo o mundo, mas os cristãos estavam morrendo. E o que é daquele que disse que iria implantar o seu reino? Ora, Roma está acabando com tudo, Roma está acabando com todos. Roma é como um rolo compressor que passa por cima dos cristãos
E é certo, irmãos, que havia um sentimento de muita expectativa daquilo que Deus ia fazer e através de quem Deus ia fazer. Quem sabe esperavam um profeta que Deus iria levantar, quem sabe alguém muito grande que Deus iria levantar. Mas não, irmãos, Deus levanta o apóstolo João, o evangelista João, ainda com mais de 90 anos de idade. Agora o Senhor Jesus vem até João e o arrebata e lhe dá uma visão, e para aquele que talvez para muitos não era motivo de servir para nada, o Senhor Jesus lhe confia talvez a missão mais difícil de sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque se tirar o evangelho de João, tem o evangelho de Mateus. Se tirar o evangelho de João, tem o evangelho de Marcos. Se tirar o evangelho de João, tem o evangelho de Lucas. Mas se tirar o Apocalipse, só tem o Apocalipse de João, de Jesus Cristo. Não tem outro. Então o Apocalipse é uma carta pessoal do próprio Senhor Jesus Cristo. Antes o Senhor Jesus falava aquilo que aprendeu do Pai e trouxe a mensagem do reino e trouxe o ensinamento do Pai. Agora é o próprio Senhor Jesus Cristo quem está falando com a igreja. E mais do que falar com a igreja, ele dá uma visão a João de 7 candeeiros, e ele passeando no meio dos 7 candeeiros. É uma mensagem muito forte, porque Jesus estava dizendo para João: eu estou no meio da minha igreja. A situação era difícil, irmãos, era situação de morte, era situação de perseguição, mas em meio às adversidades desta vida, o Senhor Jesus se revela para o seu filho, para o seu servo, e lhe dá uma visão, mostrando que mesmo em meio àquela situação difícil, Deus estava presente, o Cordeiro estava presente, e não só presente, ele dizia: eu passeio no meio da minha igreja. Que recado tremendo foi esse de Jesus para a sua igreja. E nesta noite o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você também: apesar da tua luta, apesar da tua dificuldade, eu estou presente. Eu não sei se você crê, mas se você crê ou se você não crê, Jesus está presente no meio da sua igreja, no meio daqueles que lhe servem, no meio daqueles que lhe renderam a sua vida e que lhe reconhecem como Senhor e como Salvador. Não importa a situação, Ele está presente. E aquele que para nada vai servir, ele foi dado uma missão. E que missão foi lhe dada? Escreve, João, escreve as coisas que tem vistos, escreve as coisas que tem ouvido. Olha, reporta a minha igreja, leva esta carta, leva esta mensagem. É uma mensagem pessoal, é uma mensagem singular do Senhor Jesus para a sua igreja, que estava morrendo, que estava no meio da arena. Mas João vê o Senhor, e a Bíblia diz que quando a glória do Senhor reflete, João começa a descrever o Senhor, e o seu rosto brilhava como o sol, e ele estava mais vivo do que nunca. Era uma mensagem tremenda para a igreja dele, uma mensagem que dizia: aqui não é o fim, porque do outro lado é o começo de todas as coisas. A ressurreição é uma verdade, a ressurreição é uma realidade, e ainda que eu morra aqui nesta terra, mas do outro lado eu terei vida eterna. Era uma mensagem forte, irmãos, para aqueles que estavam partindo. Eu fico pensando, João, depois ele foi liberto, depois ele ainda pastoreou um pouco de tempo. Eu fico pensando, João, chegando na igreja e dizendo: eu vi ele, os seus cabelos eram brancos como a neve, o seu rosto brilhava como o sol ao esplendor do meio-dia. Ele está vivo. Ai, irmãos, o coração da igreja se alegrou, o coração da igreja se reanimou. João disse: olha, quando eu vi, eu caí como morto. Mas sabe o mais interessante que o texto diz, irmãos? É que Jesus
Bíblia. A última mensagem do cano estava sobre a vida daquele homem com mais de 90 anos de idade, irmãos. É quando as esperanças se vão, é quando as forças se vão, é quando as expectativas se vão, é quando parece que a gente não serve mais para nada, é quando as impossibilidades chegam. Parece até que eu me lembro de Abraão também, com 100 anos de idade, pensando que a promessa não iria se cumprir, pensando que os planos de Deus não iriam se cumprir sobre a sua vida. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: idade não limita os projetos de Deus na tua vida. Não é porque você tem 20 anos ou porque você tem 80 anos. O Deus que opera na vida de quem tem 20 anos é o mesmo Deus que operou na vida de João, que tinha 80 anos. Deus não está limitado às tuas limitações, Deus não está limitado às tuas condições. Quando Deus chamou a Moisés, diz a Bíblia que Moisés disse: quem sou eu para ir ter com o Faraó? Mas diz a Bíblia que Deus disse para Moisés: diga a ele que eu sou o que sou, eu sou, te enviou a vós outro. O valor não está em você, o valor está no Deus a quem você serve, e a mão de Deus está sobre a tua vida. Eu não tenho dúvida, irmãos, que o coração de João foi totalmente refrigerado, porque diante de todo aquele mal e de toda aquela perseguição que a igreja passava, a palavra de Deus veio como que uma voz de trovão. João disse: da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. A sua voz era como voz de trovão. E o que quer dizer isso, irmão Marcos? É que Deus tem autoridade na sua palavra. Uma vez que ele disse, ele vai cumprir. Uma vez que ele falou, ele vai realizar. Deus tem autoridade. A sua voz é como voz de trovão. Pode ficar tranquilo. Em meio às lutas que você passa, Jesus está presente e a sua mão está estendida sobre a sua vida. E não importa qual seja a situação. Às vezes a ansiedade bate em nossa porta. Como às vezes a ansiedade de alguma forma nos pega, por vezes somos pegos por causa da ansiedade. Eu lembro esses dias eu estava extremamente ansioso. E às vezes a gente fica ansioso, irmãos, por uma coisa que já é certa. E eu esperava algo no trabalho, e eu esperava alguma coisa que estava para vir, uma promoção no trabalho, e a promoção estava demorando, mas estava perto. 2 anos atrás eu estava indo na colocação 200, depois fui descendo, um ano depois 80, daqui a pouco eu estava em 50, daqui a pouco eu estava em 26, daqui a pouco eu estava em 11, mas eu estava ansioso porque não chegava. E um dia eu estava em casa pela manhã e eu pensei, eu não falei, eu pensei, mas no meu pensamento eu dizia: mas Deus não está dando nem mais sonho. E eu falava referente à minha ansiedade. E quando foi a noite que eu dormi, eu tive um sonho. Naquele sono mais tranquilo, eu tive um sonho. E no meu sonho eu estava sentado e tinha alguém atrás de mim que eu não via figura alguma, mas eu via que uma mão era colocada sobre mim, e aquela mão que era colocada sobre a minha vida, de repente aquela pessoa dizia assim para mim: só vai no tempo. E aquela mão continuava estendida sobre a minha vida, e naquele momento eu entendi que a promoção não era importante, eu entendi que as bênçãos deste mundo não é importante, eu entendi que as aflições da vida não é importante, que o importante é saber que a mão de Deus está estendida sobre a nossa vida. Naquele momento meu coração já não era mais ansioso com promoção ou sem promoção, eu estava tranquilo, porque a mão de Deus estava estendida sobre a minha vida. E deixa eu dar uma boa notícia para você que entrou aqui nessa noite: essa mesma mão de amor, de graça, de perdão, de maravilha, também está estendida sobre a sua vida. Irmãos, tem um hino que diz: se você perdeu tudo aqui nessa vida, mas não perdeu a sua fé, você não perdeu nada.
A bênção desta vida, irmãos, não são os bens materiais, não é o progresso no trabalho, não é o destaque na igreja, não é o destaque na faculdade, não é um título acadêmico. A bênção desta vida é saber que a mão de Deus está estendida sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus filhos. A mão de Deus está estendida. E o coração de João ficou alegre, ficou refrigerado, e a igreja com certeza recebeu aquela mensagem tão preciosa. Ele está vivo, ele está olhando pela sua igreja, ele está passeando com a sua igreja, e ele fala com a sua igreja, ele manda um recado para a sua igreja, e João consegue não só ultrapassar os portais da eternidade, mas ele consegue visualizar aquele que é o primeiro, que é o último, aquele que esteve morto, mas está vivo, aquele que o seu rosto é como o sol, os seus pés são como reluzente latão, o seu corpo está como um cinturão, como de vencedor. João consegue ultrapassar os portais da eternidade e contemplar a maior bênção de sua vida. Que mensagem tão preciosa, irmãos! É a mensagem que é trazida através do seu servo, e é o recado. Escreve João, aquele que para ninguém mais tinha valor, aquele que para ninguém mais tinha qualquer utilidade, mas para Deus era diferente, aquele que já tinha esgotado toda e qualquer possibilidade. Agora o Senhor vem e lhe dá uma grande missão e diz: escreve João, e João é aquele que foi contemplado e escreveu o Apocalipse segundo o Senhor Jesus Cristo. Às vezes a maior obra na minha vida e na tua vida não está no começo, está no meio. Às vezes a maior obra na minha vida e na tua vida não está no meio, está no fim. Se você ler, por exemplo, Lucas capítulo 1, versículo 80, você vai ver que João Batista passou 30 anos no deserto. O último versículo do capítulo 1 de Lucas diz que ele estava escondido. Vamos ler? Veja que coisa preciosa. Lucas capítulo de número 1, versículo 80 diz assim: o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Passou 30 anos no deserto, porque o seu ministério começou 6 meses antes do ministério do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que é interessante, irmãos? É que o ministério de João não durou 30 anos, durou 6 meses, e ele é o maior profeta de todos os tempos. Quem disse que Deus está limitado ao tempo? O que Deus não fez em 30 anos na vida de João, fez em 6 meses, porque Deus não está limitado a tempo, Deus não está limitado à impossibilidade de ninguém, Deus não anda no meu tempo e não no teu tempo. O que Deus talvez não fez em 30 anos, em 40 anos, em 50 anos, Deus pode fazer algo extraordinário na tua vida em pouquíssimo tempo. Eu lembro da história de um missionário na África. Se eu me lembrar o nome dele, eu digo, é Apacá alguma coisa, é um nome esquisito. E aquele missionário passou e encontrou com um casal de leprosos, e pregou o evangelho para um casal de leprosos. Apacatu, alguma coisa assim, um nome tão estranho. E aquele missionário pegou para um casal de leprosos, e aquele casal de leprosos se converteu. E depois aquele casal de leprosos sabia de outros leprosos, porque fazia parte desse meio,
Aí o missionário olhou e disse assim: Jesus, quem vai entrar no tanque? Esse povo leproso. Aí o missionário lembrou que lá na igreja local que ele cuidava, tinha um pessoal que dava muito problema. Aqueles crentes que diz que faz, não faz, diz que vai, não vai. Aquele crente que é só a misericórdia de Deus. Aí ele já sei, vou botar os crentes só a misericórdia de Deus. Aquele crente que quer estar no lugar do outro, que é melhor que o outro, que tal. Aí botou: olha, vai ter aqui um batismo e eu vou batizar 4 irmãos da igreja primeiro, e depois que eu batizar os 4 irmãos da igreja, aí vocês vão batizar os demais. Aí chamou os irmãos, fez a divisão, cada um ia batizar tanto. Irmãos, quando foi no dia, apacatou. Quando foi no dia, um ligou: missionário, eu não posso ir não, porque tive um problema, não sei como. Daqui a pouco ligou, não posso. Daqui a pouco outro não veio, outro não veio. E quando pensou que não, o missionário estava lá sozinho para ir à igreja, para batizar os leprosos. O missionário disse: misericórdia. Quem disse que adianta você lutar da forma que o crente carnal luta? Quem disse que as suas armas são carnais? Naquele dia o missionário usou armas carnais, mas para crente carnal, irmão, só jejum e oração mesmo. E aí ele se viu só, e ele teve que entrar naquele tanque. E ele disse que foi entrando 1, 2, 3, 4. Daqui a pouco ele disse que a água estava barrenta de suja. Quando a água estava barrenta de suja, de ele batizar os leprosos, ele disse: Deus, o que é que eu estou fazendo aqui nesse tanque? Aí o Espírito Santo falou para ele e disse: a mesma coisa que o meu filho fez por você. Foi isso que Deus fez por você. Ele te tirou do lamaçal, ele te tirou da lama, ele te amou quando você estava leproso do pecado, leproso do mundo. Ele entrou no tanque com você. E Apacatu glorificou o nome do Senhor, porque teve a oportunidade de fazer pelo seu próximo aquilo que Jesus fez por ele. João passou 30 anos no deserto, mas foi o maior profeta que já existiu, porque o seu ministério foi apenas de 6 meses. Esses dias eu vi um comentário de alguém, achei interessante. E alguém foi em uma orquestra e começou a olhar toda aquela beleza, toda aquela harmonia daquela orquestra, e ele percebeu que tinha alguém que não tocava nenhum instrumento, nada. Disse: o que aquele moço está fazendo ali? Aí ele começou a observar alguém lá, que quando chegava a um determinado ponto, ele fazia Aí quando chegava na hora ele fazia Aí quando chegava na hora ele fazia Aí eu assim, ele ganha para fazer Aí alguém que estava lá assim: se ele fizer na hora certa e do jeito certo, ele ganha para fazer O que é que isso tem a ver, irmão Marcos? É que talvez aquilo que você faça não tenha significado para o outro. Talvez não tenha nem significado para você. Talvez você entrou aqui nesta noite e talvez você esteja se perguntando: o que é que eu estou fazendo aqui? Porque talvez você não consiga reconhecer o valor da tua presença aqui e o valor de Deus na tua vida, nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes. O ministério e a chamada que Deus tem na minha e na tua vida talvez não será valorizado pelo outro, mas será valorizada por Deus, porque foi Deus quem te chamou. E Deus não olhou a tua idade, e Deus não olhou a tua cor, e Deus não olhou a tua condição, e Deus
na tua vida. Você só está aqui porque Deus te trouxe. Você só é o que é porque Deus te trouxe. Você só faz o que faz porque Deus te trouxe, porque Deus te fez, porque Deus te criou, porque Deus operou na tua vida. Talvez você diga assim: irmão Marcos, mas eu trabalho tanto. Mas é Deus que te dá força para trabalhar. Talvez você diga: irmão Marcos, mas eu estudo tanto. Mas é Deus que te dá sabedoria para você realizar. Talvez você diga: irmão Marcos, mas eu corro tanto. Mas é Deus que te dá os pés para realizar. Deus opera todas as coisas em nossa vida, de tal maneira que nós só existimos porque estamos nele. Nós só respiramos por causa dele. Nós só existimos por causa dele. Ele sustenta todas as coisas na minha e na tua vida. Por isso, nessa noite, Proate, falei de João, porque era culto do Proate, e não vi nenhum personagem mais apropriado do que um senhor de 90 anos que escreveu o livro de Apocalipse, um dos principais livros da Bíblia, que mostra não só aquilo que a igreja estava passando, como trazia o consolo para a igreja. João é fonte de consolo aos 90 anos de idade. Quem disse que você não pode ser fonte de consolo? Quem disse que você não pode ser conselheiro? Quem disse que você não pode ajudar e estar, fazer a diferença na vida das pessoas? A tua sabedoria, o teu testemunho, o teu exemplo, a tua palavra de fé, o teu ânimo é muito importante na vida da igreja e dos demais. Por isso você é precioso, Proate. Você é precioso, com as tuas limitações, com as tuas fragilidades. Talvez alguém até tenha que te trazer aqui. Deixa eu dizer isso para você. E talvez você diga assim: eu não sirvo. Eu sirvo de quê? Até alguém tem que me trazer aqui. Eu não posso nem vir só. Mas deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite: você serve de inspiração para aquele que tem